Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje e eu quero começar agradecendo o seu carinho e agradecendo também o seu contato por meio das redes sociais. Nós estamos aí com um programa novo porque estamos num novo formato, um novo estilo no Concerto de Ideias. E você que está assistindo tem nos dado um retorno muito positivo sobre esse novo formato. Obrigada pelo seu carinho, pelos seus comentários, obrigada em especial ao Gustavo Kinderman, ao Wallace Neves, ao Thiago Rodrigues e à Rivelisa Manzoli, que foram as pessoas que mandaram aí um comentário tão carinhoso pra gente aqui do Concerto de Ideias. Então, em nome de toda a equipe, eu agradeço a você que tem nos acompanhado durante todo esse tempo. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito doloroso para muitas pessoas e que causa muita ansiedade para outras. Nós vamos falar sobre adoção. Muitas vezes, o sim da habilitação para adotar uma criança é tão esperado quanto o sim de uma gestação, de um teste de gravidez. Para nos dar mais detalhes sobre essa questão, quem pode adotar, como é o processo de adoção, como é estar na fila aguardando uma criança e qual é a realidade de pais e crianças que vivem essa questão, está conosco hoje aqui o assistente social Fernando Francato. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Betina, e você? Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias, estou bem, obrigada. No programa de hoje a gente vai falar especificamente sobre adoção e eu sei que você tem aí uma larga experiência em abrigos com crianças que foram colocadas para adoção, né, Fernando? Sim, realmente. Trabalhei 7 anos em instituição de acolhimento para criança e adolescente, né? Os antigos abrigos. É um trabalho gratificante, mas ao mesmo tempo doloroso, não é? Porque sentir aquelas crianças ali, à espera de um lar. Como foi para você essa experiência? Essa questão é realmente, né? Ao mesmo tempo que é gratificante você estar ali cuidando das crianças, estar trabalhando diretamente com elas, tem a questão que a maioria, o trabalho principal é focar o retorno da criança ao lar, ao próprio lar. De origem, né? Ao lar de origem, isso mesmo. Porém, algumas, quando não é mais possível esse retorno, aí sim ela, através do Poder Judiciário, é colocada para adoção. Para adoção. Isso. E a realidade brasileira hoje é bastante triste com relação a isso, né? Há muitas crianças em abrigos e casas de passagens, né? Que em alguns lugares do Brasil o termo é casa de passagem. Então a gente tem uma quantidade bastante grande de pessoas, de crianças para serem adotadas, mas também tem uma fila, né, Fernando? Os pais que quiserem levar uma criança para casa, que quiserem adotar um filho, eles se inscrevem, se cadastram. Como é que é esse processo? Isso. Primeiramente, a pessoa que deseja adotar deve procurar o Poder Judiciário, especificamente a assistente social ou assistente social do Poder Judiciário, e expressar esse desejo, né? Que a partir daí vai ser encaminhado pro processo, que tem uma triagem com assistente social, psicólogo, um acompanhamento. Tem um curso também que é oferecido que quem deseja adotar tem que fazer. E quais seriam os critérios para quem, de repente, gostaria de adotar uma criança? Tem alguns critérios pelos quais eles são avaliados, os pais? Não tem um critério específico, né? Basta querer. Basta querer. Dar um lar para uma criança. Sim, isso. Um critério que é, assim, é a diferença de idade, né? É necessário o adotando, quem pretende adotar, ter uma diferença de 16 anos, de 16 anos para o adotado. Quem será adotado. Só 16 anos? 16 anos é o mínimo. É uma diferença pequena, né? Realmente, uma diferença pequena. E daí, os pais que querem adotar, então eles entram em contato com o Poder Judiciário, fazem um cadastro, né, como você disse, fazem cursos, conversam com assistentes sociais, como é que é esse trâmite todo? Com as psicólogas. É feito um acompanhamento bem rigoroso, né, nessa questão, até mesmo porque para não dar abertura a falhas, Claro, com certeza. Porque é uma questão bastante delicada, né? Você uma vai tirar uma criança delicada, que está num abrigo e que já não pode mais ter contato com a família de origem por inúmeras questões, né? De repente abuso, de repente maus tratos, negligência, enfim, inúmeras questões. Então ela vai precisar ser acolhida num outro lar. Então, para que isso aconteça de maneira tranquila, porque não é natural, né, mas de maneira tranquila, é preciso que tenha, assim, um acompanhamento bem rigoroso. Tem que ter um acompanhamento bem rigoroso, até mesmo porque a gente vê em telejornais, na mídia, por aí, questão de tráfico de crianças, né, muitas coisas que não deveriam acontecer que acontecem, né. Então, por isso que é um processo muito criterioso, rigoroso
assim, acaba sendo demorado, né? Por causa desses motivos. Por causa desses critérios, né? Quanto tempo, mais ou menos, Fernando, a gente pode dizer que leva entre dar entrada no processo, né, se cadastrar e conseguir estar com a criança em casa? Esse período todo? Isso é bem relativo. Depende muito desse acompanhamento com a psicóloga, com a assistente social, com o pessoal do Poder Judiciário. Eu já vi casos de pessoas que com 100, 140 dias conseguiu ter o filho. A partir do momento que fez o processo, que entrou na fila, com 145 dias estava com a criança em casa. Em casa. Mas tem casos de pessoas que esperam 5, 6 anos. Depende muito do perfil da pessoa que pretende adotar, da criança que a pessoa quer adotar, depende muito das exigências da família, né? Sim. Normalmente eles preferem bebês, né? Recém-nascidos. Normalmente é essa a exigência, né? Normalmente a procura maior é essa mesmo. Recém-nascidos, crianças com até 2 anos no máximo de idade, esse é o perfil mais procurado. E as crianças que têm mais do que isso de idade? Você esteve durante 7 anos com elas no abrigo, né? Como é que elas ficam? Porque de repente elas vão visitar uma família, não são acolhidas ou nem têm perspectiva de ir, quem já tem 10, 11, 12 anos. Como é que fica a cabecinha dessas crianças? Na verdade, esse processo que foi falado anteriormente da triagem com a equipe do Poder Judiciário, é muito criteriosa. Então, dependendo do caso, eles nem permitem o contato dessas crianças, justamente pela questão psicológica, né, deles, não passar por esses processos e depois sofrer a negativa. Devolutiva, né? Ser devolvido ao abrigo, né? Isso. Você é um pai que está na lista para adoção também, né, Fernando? Sim, pretendo. Estou na fila para adoção. Há quanto tempo já? Na verdade, eu e minha esposa fomos procurar o Poder Judiciário ano passado. Nós fomos lá, conversamos, isso foi mais ou menos em agosto do ano passado. Aí a assistente social falou, isso aí a pressa é de vocês fiquem à vontade para decidir. Ela nos passou uma lista de documentos que eram exigidos para dar entrada nesse processo. Quais seriam esses documentos? Só para a gente ter uma noção, assim, alguns deles, além dos básicos de identificação. Isso, os básicos de identificação, você comprovar a residência, a renda, você precisa de um atestado de sanidade física e mental e outras coisas mais, né? Para garantir a segurança da criança, Para garantir a segurança da criança. Nós estamos agora providenciando a documentação para fazer. A única coisa que a gente já fez, que nós já fizemos, na verdade, foi o curso, que é exigido agora. De alguns anos para cá está sendo exigido esse curso. Quem pretende adotar tem obrigatoriamente fazer esse curso. É um curso de duração de mais ou menos 10 horas, feito em 2 dias. Feito com palestras de assistentes sociais, psicólogos, juízes e com testemunhos também de pais que adotaram. É importante conhecer outras histórias, Sim, com certeza. Estar inserido nesse meio, né? E vocês decidiram que queriam adotar uma criança, como é que foi esse processo? Porque nem sempre é fácil, né, para os pais decidirem adotar, levar para casa uma criança que não foi gerada por eles, mas que vai ser acolhida por eles e vai viver com eles. Como é que foi esse processo para vocês? Esse desejo nasceu no meu coração a partir de quando eu comecei a trabalhar numa casa de acolhimento, né, para criança e adolescente. Então, esse desejo nasceu a partir daí, mas até então não era casado. Enquanto eu trabalhava lá, eu me casei. E depois disso, conversei com a minha esposa sobre isso, né, que por ter trabalhado lá, minha esposa também, conheci ela porque ela foi fazer trabalho voluntário onde eu trabalhava e tal. Sim. A gente se conheceu, deu certo de nos casarmos. A partir daí, eu comentava com ela essa questão, talvez seria uma possibilidade de a gente adotar. E quando a gente resolveu ter o nosso filho, eu descobri que eu não posso naturalmente ter filhos. Então, esse desejo cresceu ainda mais no nosso coração. Que já existia. Só floresceu. Só floresceu. Que bacana, que bacana. E vocês, então, ao entregar os documentos, ao fazer o curso, vocês vão levar um bebê para casa? Qual que é o desejo de vocês? Um pouquinho maior? O que vocês pensaram sobre isso? Porque você acompanhou várias realidades, né? Sim. De bebês, de crianças e de adolescentes também. Tive muitas experiências, boas como ruins também lá dentro, né? Sim. Crianças que aconteceu de ser adotada, ser devolvida. Isso deve ser muito difícil, né, Fernando? Tanto para a família quanto para a a família criança. Que não se adaptou com a criança, principalmente para a criança, né? Que ela já vem da perca do lar original, né?
do lar de origem e ainda está vivendo num abrigo, né, numa situação assim. Certo que os abrigos são feitos para proteger a criança realmente, né? Mas Sim, assim, simulam o ambiente de uma casa, né? Sim. Mas ainda assim não é o lar. Não é o lar onde a criança deveria estar, né? E aí ela vai para adoção, tem a possibilidade de um novo lar, tal, tem essa expectativa e acaba sendo devolvida. Acaba sendo uma perca muito grande para a criança, né? E algumas nem voltam, nem retornam para outros lares, né? Acabam ficando nas casas, nos abrigos, até atingir a maioridade e ter que sair, até atingir maioridade. Né? Apesar de ser feito todo um trabalho referente a isso também, né? Para a criança, o adolescente chegar à maioridade, estar apto para trabalhar, ter um lugar para morar, acaba sendo complicado isso, né? É um processo muito difícil, né? Muito difícil e doloroso. Bastante difícil. Mas há uma diferença, Fernando, entre adotar uma criança e ganhar uma criança. De repente alguém me dá uma criança. Sim. Como é que funciona isso? Isso é legal? Não é? Como é que a legislação enxerga isso? Não é legal. Esse processo pode ser feito se, por exemplo, eu tenho uma criança e pretendo, por algum motivo ou outro, não tenho condições de cuidar dessa criança. Se eu quiser passar essa criança para outra pessoa, deve ser parente. Ainda assim, tem que ser um processo feito através do conselho tutelar do município, que é a pessoa residente. Com acompanhamento, O acompanhamento. Né? É possível. É Se for pelas vias legais, é possível. Mas, em termos legais, eu pegar uma criança e dar para outra pessoa não é possível. Tem que ser feito através do procedimento legal. Procedimento legal. Ok, Fernando, obrigada por ter vindo conversar conosco aqui no Concerto de Ideias, por trazer um pouco da sua experiência, né, nos abrigos e também dessa realidade de estar na fila para adoção, que o quanto antes isso possa acontecer na vida sua e da sua esposa. Eu que agradeço, Betina, pela oportunidade. E obrigada a você que está nos acompanhando. Chegamos ao final da primeira parte do nosso programa. Vamos para um intervalo bem rapidinho e já voltamos para fazer aí um mergulho bem profundo nessa questão da adoção e conhecer realidades diferentes de famílias que já adotaram, de outros que querem adotar, realidades de famílias bem distintas. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias. Hoje estamos falando sobre mães que escolheram ser mães. Aquelas mães que decidiram, que foram atrás, que passaram por uma seleção, por um processo seletivo, tiveram que fazer cadastros para conseguir adotar uma criança, para dar um lar àquelas crianças que não tinham família. Agora a gente vai fazer um mergulho bem profundo nesse assunto e conhecer realidades diferentes, distintas, de mães que adotaram crianças. Conosco aqui está a Letícia Alves. Tudo bom, Letícia? Tudo. A Letícia é uma das repórteres do Concerto de Ideias e agora nesse segundo bloco foi conversar com famílias, conhecer outras realidades. Letícia, conta pra gente. Sim, nós fomos ver os diferentes lados da história, conversar tanto com quem adotou quanto com quem foi adotado. Ok. Junto com você, quem mais faz as reportagens? A Camila e a Aira Noroso. Ok, então Camila Freitas, Aira Noroso e Letícia Alves com vocês agora no Concerto de Ideias. Regina, o que é adoção para você? Adoção é um processo que nem gravidez, assim, é lento, tem várias coisas específicas, tem uma espera, né? Então, e no fim tem um filho, né? No fim do processo, quando existe felicidade, né? Porque tanto no caso da adoção quanto no caso da gravidez, existe a possibilidade de algo dar muito errado e essa mãe ficar sem ter um filho, né? Ou perder o filho, ou a adoção não dá certo. Então é um processo. E por que você quis adotar? Olha, quando eu era pequena, eu sempre dizia que eu ia ter um filho biológico e um filho que eu ia adotar. Eu acho que eu não sabia direito o que eu estava falando, mas como criança eu já tinha consciência assim, da necessidade de se absorver esse monte de crianças sem família, né? Dani, você sempre soube que você era filha adotiva? Sempre, sempre. Isso... Desde 3 anos.
Isso porque você foi adotada novinha. Eu saí do hospital direto para casa dos meus pais. Tecnicamente não era para eu ir ficar com a minha família, era para eu ficar com uma outra família, mas a minha mãe não me deixou sair de casa. Eu cheguei lá e ela falou: não, é minha, não sai daqui. Então foi meio assim. Não teve aquele processo, então, de querer adotar uma criança? Pelo contrário, o meu pai não sabia que eu ia para casa. A minha mãe fez tudo escondido. E assim, como é que foi o seu primeiro contato com o Léo? Olha, quem soube do Léo foi meu marido, ele recebeu um telefonema e quando a gente se apaixonou por essa ideia, porque foi a ideia primeiro, a primeira coisa que eu disse para o Rolf é que eu tinha que ir lá conhecer essa criança, que eu já estava comprando coisas para ele sem nem conhecer. Então o primeiro encontro com ele foi extremamente esclarecedor para mim, porque na hora que eu bati o olho nele, eu tive uma confirmação da minha maternidade, sabe? Deus me tornou mãe antes de conhecer ele e confirmou nesse primeiro encontro, que foi um encontro já durante o processo. As crianças que estão nessa situação, elas têm várias possibilidades que não dão certo. Então aquela mãe foi embora, então eu ligava para ele, para ele saber que eu ainda estava lembrando dele. Isso tudo durante esse processo, que no meu caso foi razoavelmente rápido. Minha mãe conta que os meus irmãos, eles eram menores do que eu. Um tinha 3 anos e outro tinha 4. E o de 3 falou: esse é o nosso bebê e ela vai ficar aqui. Filhos biológicos. Filhos biológicos dos meus pais, exatamente. Então foi quase uma imposição. A Dani Exatamente. chegou, e a Dani vai ficar. É nossa filha, vai ficar aqui. Exatamente. Tanto que a minha certidão de nascimento nem consta que eu sou adotada. Na minha certidão de nascimento eu sou filha biológica dos meus pais. Doutora, conta pra gente quais são as maiores dificuldades encontradas com relação à adaptação de uma criança para com a nova família, da família para com a nova criança. A senhora pode abordar esses dois lados? Sim, vamos começar então, supondo que é uma criança pequena, que é um bebê. Então vamos falar da adaptação da família. Né? A família, ela se preparou. A gente entende que é o desejo de ambos, do casal, de terem esta criança no lar. Então, eles já fizeram um prévio preparo, provavelmente passaram com assistente social, passaram com um psicólogo, então teve todo este preparo até a chegada da criança. Agora, com a chegada da criança, o que eles têm é a teoria. Então, com o bebê recém-nascido, eu estou falando do bebê recém-nascido, é quase como se fosse um filho natural. Eles só, exatamente. Eles fizeram um enxoval, eles conversaram com especialistas, eles leram bastante. Então, eles estão recebendo um bebê que vai precisar 100% desses pais. Tá? Quando é o bebê, a criança está sendo entregue, então ela vai começar o registro ali. Ela não tem. A criança maior. Para a criança, a adaptação é um pouco mais demorada. Por quê? Não se sabe de onde ela veio, de um lar de adoção, foi tirada dos pais, ficou com a família até 2, 3 anos, a gente não sabe o histórico da criança. Então, essa criança ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Ela vai testar esses pais, ela vai tentar provar para ela mesma se esses pais realmente a amam. E isso não é feito conscientemente pela criança. É uma atitude normal e inconsciente. E como que foi esse processo de adoção e quais foram os maiores obstáculos que você e seu marido enfrentaram durante todo esse processo? Obstáculos, eles existem, hoje eu entendo, porque simplesmente as pessoas são irresponsáveis com filhos, Filhos biológicos e filhos que foram adotados ou que seriam adotados. Então, você fica sabendo de gente que dá a entrada, que leva a criança para casa e depois quer devolver como se fosse um produto. Então, hoje em dia, eu entendo que o processo seja um pouco moroso justamente porque as pessoas são loucas, Eu acho que você levar uma criança para casa e depois achar, não, eu não gostei dessa criança, isso para mim, eu não consigo nem
eu não consigo entender isso. Você nasceu na sua família, cresceu lá, e quando foi o momento que, Dani, você é filha adotiva? Desde pequenininha eu sou muito falante, muito, né? E aí minha mãe sempre contou uma historinha de que uma mulher sonhava em ter uma menina e ela não conseguia ter uma menina, ela já tinha 2 meninos e ela orava para Jesus e um dia Jesus mandou um presente para ela. Aí ela disse que com 3 anos eu virei e falei, eu já sei, o presente sou eu, o menino é o Tatão e o outro menino é o Tatinho. Então, naquele momento, eu sabia que eu não tinha nascido da minha mãe. Até porque não ia dar para esconder muito, né? Porque, assim, eu sou bem diferente da minha família. Os meus irmãos são todos claros, olho claro, meus pais são claros. Então, eu ia perceber em algum momento que tinha alguma coisa estranha ali, né? Mas, naquele momento, eu soube que eu não nasci da minha mãe. E foi na época da escola, na 2ª série, precisamente, que eu fiquei sabendo, assim, o que era ser adotada, mas pejorativamente falando, porque as crianças da escola descobriram. E aí não queriam andar comigo, acharam que era doença, tinha gente que não queria andar comigo porque eu não era irmã dos meus irmãos, essas coisas. Então, assim, da sua parte não teve problema algum? Nenhum. Seus pais contaram a historinha, você deduziu que era você a história, só que na sua escola que teve o problema. Teve problema porque as crianças não sabiam que era direito. Aí eu lembro que na 2ª série eu sofri um bullyingzinho, assim, sabe? E aí eu lembro que eu pedi pra minha mãe adotar uma outra criança, pedi uma outra irmã. Foi daí que a gente começou o processo de adoção da minha 2ª irmã, que é a minha irmã mais nova. Fora do Brasil, é muito comum que as pessoas tenham mais consciência de que a adoção é um processo para proteger uma criança que não tem família. No Brasil, ainda eu vejo muito assim, a adoção é uma coisa para preencher a minha necessidade porque eu não posso ter filhos biológicos, entendeu? Então, eu tô pensando em mim e naquilo que... E eu acho que é aí que a pessoa vai e não quero mais. Esse aqui não é bem o filho que eu estava querendo. E imagina quantos pais biológicos passam por esse estranhamento. Às vezes você tem essa coisa, mas da onde saiu esse filho? Eu acho que eu já tive essa conversa com a minha mãe, né? Eu e ela somos tão diferentes. Então, a maternidade é um processo de aceitação. Você aceita uma criança com tudo aquilo que ela tem de fofinho, gostosinho e tudo aquilo que ela tem de diferente de você e que ela te questiona quando ela tem idade para isso. Com o bebê recém-nascido, parece-me que a devolução é menos frequente. Com a criança maior, a criança adotada maior, não é que é frequente a devolução. Não é frequente a devolução, mas a frequência é um pouco maior. Por quê? Exatamente porque esses pais, de repente, eles não conseguem lidar com as atitudes da criança, com rebeldia, com esta testagem que essa própria criança faz com esses pais. E a criança, a gente não pode esquecer que ela traz nela características inatas, porque ela teve um pai e uma mãe biológicos. E existe também a problemática do casal. Às vezes a mãe rejeita a criança porque o pai se ligou demais à criança, ou vice-versa. Então, às vezes, não tem a ver somente com a criança, tem muito a ver com o histórico do casal. Então, para haver a adoção, o casal tem que ser um casal muito bem resolvido, estarem realmente numa união muito estável. Dani, você é casada, você não tem filhos. Ainda não. Você, por conta da sua experiência extremamente positiva, sua família adotiva, que é a sua família, vamos dizer, de sangue, você tem vontade de adotar? É o meu sonho. Quando eu conheci meu marido, ele não tinha contato com ninguém que tivesse uma história muito próxima de adoção. Então, esse sonho nasceu por conta de mim. Então, a gente já tem meio que um plano de ter um filho biológico e de adotar também. Se alguém virasse para você hoje e falasse que você não é mãe, o que você falaria? A adoção foi um processo lá no passado. Hoje eu sou mãe e ele é meu filho. E não tem discussão sobre isso. Se a pessoa falasse que você não é mãe, não me afetaria, porque eu tenho muita certeza da minha missão como mãe, do amor que me liga a essa criança desde antes de conhecê-lo. Então, essa criança que agora não é mais criança, acho que nem me afetaria. Maternidade, para mim, na minha cabeça, maternidade igual adoção. Porque foi o meio que eu fui criada. Então, eu construí esse sonho desde pequena.
Você acompanhou com a gente aqui no Concerto de Ideias, nesse segundo bloco, duas histórias muito interessantes. Quem sabe pode servir para você apenas como uma reflexão sobre esse assunto, conhecer um pouco mais os detalhes dessa questão da adoção propriamente dita, ou quem sabe pode servir para você como uma motivação, para você procurar os caminhos legais e dar um lar de verdade, com amor e com carinho para crianças que estão precisando e esperando por uma família de verdade. A gente vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana e eu espero por você. Até lá!